Olá, boa noite. Olá, boa noite. Estamos aqui em mais um encontro, mais uma quarta-feira, realizando o nosso projeto de Neurolive. Esse projeto que é um projeto de oficina de saúde mental, projeto da Universidade Federal do Piauí, coordenado pela professora doutora Ana Raquel. É, e a proposta é todas as quartas-feiras, nesse horário, às 20 horas, estarmos propondo neurolives, uma forma de interagir com o público, né? Devido a esse episódio que a gente está vivendo, essa pandemia, essa crise sanitária. E por conta disso, nós estamos fazendo as atividades de forma remota, em forma de live. E aí, todas as quartas-feiras, nós temos esse encontro às 20 horas aqui no Instagram do NEPEN. E hoje nós vamos falar sobre a questão da vacinação, a questão da vacinação e a questão da saúde mental. Nós estamos aqui, a nossa palestrante, a Jéssica Queiroz. Eu já vou aqui iniciar, vou chamar ela para entrar aqui conosco para participar. Convidando aqui a nossa palestrante, que vai compartilhar os conhecimentos conosco. Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, e você está me ouvindo bem, Jéssica? Tá tudo ótimo. Ok, então vou começar aqui apresentando nossa palestrante, Jéssica Queiroz. A Jéssica ela é graduanda em enfermagem pela Universidade Federal do Piauí e ela é presidente da Liga Acadêmica Multiprofissional de Promoção e Intervenção Vacinal, a LAMPIV, uma liga também da Universidade Federal do Piauí. Então, hoje a Jéssica vai falar para a gente sobre a questão desse cenário, né, das vacinações e também falar um pouco, abordar um pouco sobre a saúde mental. Então, Jéssica, nós temos 1 hora de live, nosso encontro vai até às 21 horas, só que nós vamos fazer uma pausa ao final, uns 15 minutos, para discutir algum comentário, alguma questão que colocarem aqui, tá certo? Certo. E aí eu passo para você, você pode ficar à vontade, pode iniciar a sua fala. Primeiramente, gostaria de dizer que eu me sinto muito honrada de ter sido convidada para esse projeto, o Projeto Neurolives, desenvolvido pelo NEPEN. Me senti realmente muito honrada como acadêmica ter sido convidada para estar aqui ministrando esse tema. É um tema que eu tenho, assim, aproximação por conta da Liga e também por um desejo pessoal mesmo. Eu gosto bastante dessa área de imunização e não é à toa, né, que a gente criou essa liga, inclusive até o André faz parte dessa liga também. E lá a gente discute muito essa questão da imunização, da importância da vacinação. E hoje eu queria trazer aqui para vocês também um pouquinho desse tema, tá certo? Que é muito importante e que está muito em alta hoje, né? Com essa Covid, com essa nova pandemia. E assim, sem muitas delongas, se vocês ouvirem alguns barulhos de foguete, porque perto da minha casa é uma base de política, aí sempre vai ter essa zoadinha, mas eu espero que dê para entender, tá certo? Qualquer coisa, repito, vocês podem falar comigo, ok? Então vamos lá, o tema dessa aula de hoje é vacina contra a Covid, avanços e desafios. A gente vai falar sobre os avanços tanto na parte científica, como na parte de informação e os desafios também que o Brasil enfrenta, principalmente no nosso país, nessa questão populacional, nessa questão de conter a pandemia e também como indivíduo, quais são os desafios que a gente, como indivíduo, dentro dessa pandemia enfrenta. Então vamos lá começar com a contextualização desse tema, né, que é a vacinação, que é a imunização. A imunização ela surgiu para resolver um outro problema, que foram as doenças infecciosas, que são doenças transmissíveis, que surgiram em uma determinada sociedade a partir do fim da vida nômade, do estabelecimento das populações, da domesticação de animais, da agricultura, ou seja, estabeleceram-se ali realmente cidades e com o passar do tempo foram estabelecendo-se metrópoles e a gente sabe que o convívio ser humano com ser humano,
ser humano com o animal e também com a natureza causa aí algumas adversidades, e uma delas é o surgimento das infecções, dos vírus, por exemplo. Então, a partir desse cenário de densidade populacional, a gente começou a desenvolver epidemias. E isso se tornou bem claro, gente, assim, como na história mesmo a gente percebe isso a partir da colonização, a partir daquele momento do imperialismo, que há realmente a busca por novas terras, a busca por mercados, e que aí você vê duas populações diferentes entrando em contato e uma delas sendo dizimada por não ter o contato com aquelas doenças que aquele povo trazia, casos europeus, que trouxeram no século XVI doenças como o tifo, o sarampo, a gripe. Então, pequenas besteirinhas que, digamos, para eles eram, para a nossa população foi um massacre. Então, cerca de 50 milhões de pessoas, de nativos, morreram por conta daquela contaminação. Então, essa foi uma verdadeira guerra biológica. A gente coloca isso como uma catástrofe mesmo. Mas não parou por aí. A gente sabe que o Brasil é um país altamente miscigenado, que é uma das nossas marcas, né? Então, nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, houve bastante miscigenação, houve bastante migração. E a gente sabe também que o comércio no Brasil era movido, e a agricultura também, um regime escravocrata. Ou seja, a gente precisava disso para movimentar nossa economia. Isso, o Rio de Janeiro, que era uma das metrópoles, porque ele ficou conhecido como o túmulo dos imigrantes, porque muitos imigrantes vinham para cá, adquiriam essas doenças infecciosas e morriam. Então, por conta disso, por conta dessas doenças infecciosas, por conta do cenário econômico também, foi desenvolvida a epidemiologia, que é o estudo da saúde, dos eventos, dos seus determinantes, das populações, e a aplicação desse estudo na prevenção dos problemas de saúde. Então, o Oswaldo Cruz, ele desenvolveu uma vacina, né, que foi prioritariamente para a varíola. Então, como a população não tinha muito conhecimento acerca disso, as pessoas, elas relutaram bastante, e ficou famosa a revolta da vacina, né, que a gente estuda aí na história, mas foi por conta disso, foi por uma questão de controlar essa epidemia, trazer para o Brasil, no caso de na época. Então, qual é a importância da vacinação? Continuando, né? A gente fez essa contextualização. E hoje, qual é a importância dessa a etiologia da palavra? Vacina, que significa de vaca, ou sem da vaca, que faz referência à primeira vacina inventada, que foi a vacina para a varíola. O cientista Edward Jenner. E ele observou que as pessoas se dominavam a ordenhar vacas. E elas adquiriram de cowpox, que eram mulas. E daí ele observou que as pessoas que se contaminavam com essa doença de vaca, elas não adquiriam a varíola humana. Ou seja, elas adquiriam ali uma imunidade. Certo? Então, ele pegou o pus dessas puxas e inoculou em pessoas saudáveis. As pessoas não adquiriram a forma da varíola humana. Então, Edward Jenner, ele desvendou aí como é que o nosso sistema imunológico, ele age. Como é que ele funciona? A vacinação, ela vai sensibilizar o sistema imunológico do organismo, fazendo com que ele crie defesa, anticorpos especiais contra uma série de doenças graves, que podem acarretar morte também, ou deixar sequelas na pessoa que vai ser acometida, né? E a importância da vacinação hoje não está somente na proteção individual. A importância da vacinação para a sociedade como um todo é uma questão de responsabilidade e é uma questão também de evitar a progressão de doenças, como a Covid-19, por exemplo. Por isso que o mundo hoje está correndo por uma vacina da Covid, porque muita gente sabe que só assim ela vai ser contida de fato. E atualmente, assim, o Brasil ele é referência em imunização, porque
O nosso Sistema Único de Saúde, através do Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, ele oferece 19 tipos de vacina gratuitas que atendem a crianças, adolescentes, gestantes, trabalhadores, pessoas com mais de 60 anos, população indígena, ou seja, tem uma especificação, tem uma individualidade também do nosso calendário. Então, além dele ofertar vacinas, ele se propõe a contemplar a diversidade da nossa população. Então, é importante destacar que o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, ele trabalha com metas muito importantes de vacinação, que a meta dele inicial é de vacinar de 90 a 90% da população. E essas vacinas, elas são capazes de prevenir a epidemia de mais ou menos, estima-se que umas 20 doenças. Muita doença, porque são além dessas a crianças, adultos e adultos saudáveis existem hoje em médias especificamente para o HIV. Então, além dessas 19 vacinas que o SUS, através do PNI, oferece, atualmente estão sendo desenvolvidas 10 tipos de vacinas para HIV. Ainda estão em fase de testes, estão em fases pré-clínicas. Eu ainda vou falar para vocês sobre as fases que a vacinação precisa ter para que a vacina seja segura, mas além dessas outras, é importante saber também que existem essas outras vacinas que estão sendo produzidas. E agora também o Instituto Butantan, em associação com a China e com a vacina chinesa, que é a Coronavac, que está sendo produzida. Porém, mesmo com toda essa importância, mesmo com o acesso à vacinação sendo gratuito, no Brasil houve uma queda da cobertura vacinal nos últimos anos. E segundo o estudo desenvolvido pelo PNI, em 2019, o Brasil ele não atingiu nenhuma meta das principais vacinações infantis. E isso é um dado muito preocupante, porque provavelmente acredita-se que a população acha que a doença não está sendo, então ela não existe mais. Isso causa uma falsa sensação de segurança, de que não há mais necessidade de tomar as vacinas. Então, desta maneira, as doenças que estavam anteriormente controladas, elas voltam a ocorrer na população, inclusive com risco de epidemia, como ocorreu no sarampo, que a gente sabe que o Brasil tinha até ganhado um certificado de erradicação dessa doença, né? Mas por conta da reascensão desse vírus do sarampo, a gente entrou de novo naquela classificação de países que não eliminaram essa doença. Então, assim, se mesmo com todos esses benefícios você ainda não se convenceu de que se vacinar é um ato de responsabilidade, é um ato de segurança, é um ato de saúde, é um ato de promoção, assim, do bem-estar coletivo, para você que gosta de viajar, eu nunca conheci alguém que não gostasse de viajar. Então, para você que gosta de viajar, aqui vai uma curiosidade. Assim como o passaporte e o visto, a documentação de certificação internacional de vacinação é essencial na vida de qualquer viajante. Que existem países que vão exigir o documento de vacinação, que vão exigir a sua comprovação de vacinação para que você culturas diferentes, eu aconselho que você atualize seu cartão vacinal, que você tenha a habilidade de pensar que não é uma proteção individual, é uma proteção coletiva. E eu acredito particularmente que depois dessa epidemia na Covid-19, com certeza os outros países vão passar a exigir também essa certificação de vacinação. Porque pensa só, uma doença que está em alta agora e que está sendo muito difícil de controlar. Imagina quando passar isso, qual país vai querer repetir? Acho que nenhum desses países vai querer repetir. Então, para você adentrar nesse país, mesmo que seja como turista para poucos dias, é essencial que você tenha seu cartão de vacinação atualizado. E se Deus quiser, a vacina do Covid vai estar lá, comprovada, que daqui para o final do ano a gente espera que essa vacina saia, que realmente cumpra todas as determinações, que passe por todas as fases possíveis, com a maior segurança possível. Então, agora a gente, depois de fazer essa contextualização, a gente vai adentrar no tema mesmo da Covid-19.
que é uma doença, digamos que nova, só que a classe corona ela não é tão nova assim, né? Ela é uma classe que provoca realmente uma síndrome gripal. Se, no entanto, esse coronavírus, que foi denominado de SARS-CoV-2, ele era desconhecido até então. Surgiu em dezembro de 2019, na China, na cidade de Wuhan, localizada na província de Hubei. Então, inicialmente, as pessoas acharam que se tratava de um surto de pneumonia, de uma causa desconhecida, porque não havia ainda uma classificação, um agente etiológico para aquela doença. E apenas em janeiro foi determinado que o agente etiológico era, sim, o coronavírus, o novo coronavírus, o Covid-19. Foi classificado como uma síndrome respiratória aguda, grave, e é uma doença que se assemelha a uma síndrome gripal, que pode evoluir tanto positivamente quanto negativamente, a depender da evolução dos sintomas. E se você tiver alguma comorbidade, se for mais, você tem a vulnerabilidade aumentada para esse vírus. Então, assim, é similar a uma gripe e afeta pessoas especialmente com comorbidades e acima de 60 anos. Só que a gente sabe que não é uma regra, certo? Sempre vai haver alguma exceção. Então, por conta disso, alguns manejos e algumas exceções de casos jovens ainda são um pouco inexplicados. E é comum que isso aconteça por conta da novidade do vírus. Lembrando que o tempo médio de estudo de uma doença, de desenvolvimento de uma vacina para uma doença, é em média de 105 anos. Então, assim, a Covid ela surgiu esse ano, e esse ano mesmo já é esperado que seja feita uma vacina. Então, assim, se uma vacina, em média, demora 5 anos para ser feita, regularizada, e uma doença, para ser totalmente entendida, leva esse tempo, imagina uma doença nova, entendeu? Então, é normal que se tenha algumas divergências, que se tenha algumas abordagens diferentes. E é até complicado, porque isso faz com que a gente troque experiências e compare experiências para que a gente possa entender qual é o melhor, que nem toda sociedade ela vai ser igual, vai ter um padrão de comportamento e uma noção, você tem uma base, você tem uma referência de onde partir. Porque como abordar uma doença, você vai precisar dos dados socioepidemiológicos. E esse caso que vai proporcionar isso é a epidemiologia. E a epidemiologia demonstrou que o isolamento social, no começo da pandemia, era a melhor estratégia, porque permitia que as pessoas se infectassem uma vez. Como a gente ouviu bastante, sabe? Aquela história de, vamos achatar a curva, vamos diminuir o número de pessoas infectadas por vez, porque aí o sistema vai conseguir absorver os casos graves e assim a epidemia vai se prolongar um pouquinho, mas mais vidas vão ser preservadas. E como exemplo, a gente pode citar a cidade de Singapura, que teve testes eficientes, um rastreamento eficiente desses casos, um acompanhamento, a proibição de uma quarentena eficiente também, reduzindo o número de casos a praticamente zero. Podemos dizer que lá a Covid está controlada e está bem adiantado. O que é que eles estão esperando? Estão esperando também. E isso demonstra que as pessoas massivamente testadas, elas vão poder ser identificadas antes mesmo de apresentar sintomas, vão poder ser isoladas. E quando essa informação ela circula também, as pessoas são treinadas para identificar seus sintomas. Aqui no Brasil, a gente teve várias campanhas a nível nacional, a níveis estaduais também. Inclusive, o Piauí se destacou bastante nessas campanhas estaduais de conscientização da população, né? Foi até destaque nacional, foi muito elogiado. Então, assim, os avanços no combate à Covid em questão de disseminação da informação são essenciais. E lembrando que se as pessoas são educadas sobre a distância pessoal, o uso de máscara, lavagem das mãos e a desinfecção de espaços, elas vão espalhar menos vírus por todo o período. Então, assim, o Brasil ele já passou
por essas fases, né, de disseminação de informação, de achatamento da curva. Então, hoje, casos 978 mil. Que aqui travou. Voltou, tô lhe ouvindo. Pronto. Desses, mortes, a gente tem 8 mil mortes. Certo? Esses são os dados de hoje. A gente percebe que a média de fatalidade se mantém, que é em média de 0,1% da população total que tem vítimas fatais. E 148 pessoas morrerem é muita gente. Então, é frear a contaminação dessa doença. E como vamos frear a contaminação dessa doença? Além do isolamento social, distanciamento, o que é que se fazer? A disseminação de informação, como muito se fez nesse tempo, que aconteceu por conta da televisão, por conta de iniciativas como essa que a gente está tendo agora, que são de informação da população especialmente acadêmica, que tem o maior potencial de informação, de compartilhar informação, né, no seu ciclo social, na sua família. E também o desenvolvimento da vacina, que está em fase avançada, digamos assim, né? Mas para a gente entender o que é uma fase avançada, a gente precisa primeiramente entender quais são as fases de desenvolvimento de uma vacina. Então a gente vai começar lá do início mesmo, que é pela fase exploratória ou laboratorial, que é a fase inicial, que é ainda restrita aos laboratórios. E é um momento onde são analisadas centenas ou dezenas de moléculas para se definir a melhor composição da. Então, nesse momento, é uma análise laboratorial, certo? É uma análise que fica ainda em base de dados, depois você vai para um laboratório para fazer essa comparação, definir a melhor composição da vacina, e só então você vai avançar para a fase 2, que é a fase pré-clínica ou não clínica, que é após a definição dos melhores componentes para a realização daquela vacina, vão ser realizados testes em animais para a comprovação dos dados obtidos. O que vai ser feito através das experimentações in vitro. E só após testar nos animais é que vem a fase clínica, a testagem do produto em seres humanos. Na fase 3, a gente vai ter outras subdivisões, que é a fase 1, a fase 2 e a fase 3 da fase clínica, certo? Que é a última fase que eu citei. Fase 1 da fase clínica, ela vai ter por objetivo principal testar a segurança do produto. Então, são testados em poucos voluntários, geralmente de 20 a 80 pessoas. E todas elas são adultos saudáveis. Ou seja, tem um padrão de voluntários, certo? Tem um padrão de pessoa em que essa vacina vai ser testada. Na fase 1 da fase clínica. Já na fase 2 da fase clínica, que é a segunda etapa, é a testagem em seres humanos, analisando detalhadamente a segurança do novo produto. Em geral, é usado um grupo um pouco maior, podendo chegar a centenas de pessoas. Na primeira, a gente usava de 20 a 80 pessoas. Nessa fase 2, a gente vai aumentar a nossa biodiversidade, digamos assim, né? Da população. A gente para que possam aparecer, caso apareçam, reações adversas. E na fase 3, que é a fase mais avançada da fase clínica, é a última etapa e o objetivo é testar a segurança e a eficácia do produto, especificamente do alvo que se destina. Então, nessa etapa, o número de participantes ele pode chegar a milhares. E mesmo depois não sendo monitorado, tem a testagem em milhares de pessoas e após isso a vacina vai continuar sendo monitorada em mais reações adversas. Como é que está no Brasil essa corrida vacinal? Então, atualmente, existem 139 estudos pré-clínicos
que a gente comentou, certo? Dos estudos pré-clínicos, que são feitos em animais. E segundo a OMS, destas, 8 apenas estão na fase. E aí, nessa fase mais avançada, a vacina da Oxford, da Inglaterra, da Universidade da Inglaterra, que é a Shavak ou Coronavac, que é a vacina chinesa, que está sendo desenvolvida em associação com o Instituto Butantan, aqui do Brasil. Nós temos a Moderna, fabricada pelos Estados Unidos. Nós temos a Pfizer-BioNTech, que é a alemã. E nós temos a Sputnik da Rússia. Essa última vacina, esse último protótipo de vacina, digamos assim, né? Tem levantado algumas que é a velocidade com que os ensaios clínicos, ou seja, aquelas fases que eu já falei, estão sendo feitos, eles divulgaram dados meio duvidosos, porque eles não divulgaram o número de pessoas em que foram testadas, nem a certificação do produto e não realizaram o acompanhamento das reações adversas da vacina. Então, sendo colocada em xeque a credibilidade dessa vacina, da Sputnik. Então, assim, mais do que a busca da cura também, a gente precisa lembrar que envolve uma questão política. Envolve uma questão de dominação, de quem sai à frente. É como se fosse uma guerra fria do mundo da vacina. Entendeu? Porque quem conquistar quem cruzar essa linha de chegada, digamos assim, vai ter uma vantagem sobre os demais. E querendo ou não, hoje a saúde ela se tornou uma coisa muito vendável. Então, principalmente para as indústrias farmacêuticas, isso significa muito. O primeiro país, né, digamos assim, a monopolizar a vacina. E por que a gente tem que frisar isso? Porque a gente precisa entender a importância dessas fases e a importância dos dados serem claros. Porque já aconteceram incidentes, já aconteceram catástrofes anteriormente. Um exemplo desse incidente que a gente pode citar é o incidente de Cutter, que aconteceu em abril de 1955, onde as autoridades nos Estados Unidos, elas anunciaram que estava pronta, estava feita a primeira vacina contra a poliomielite. Também conhecida aqui como a nossa polioparalisia infantil. 6 laboratórios para produzi-la. Entre eles, o laboratório Cutter, que deu o nome a esse incidente. A empresa farmacêutica ela lançou, em média, 380 mil doses desse produto, o que é um número altíssimo de doses. E alguns lotes eram defeituosos por conta de falhas nas fases, nas etapas que a gente já falou. E aí, incidentalmente, continham as cepas ativas desse vírus. E cerca de 40 mil crianças foram afetadas e desenvolveram dor de cabeça, rigidez na nuca, fraqueza muscular, febre, sintomas de pólio mesmo. Chegaram a ficar paralisadas 164 crianças e 10 crianças morreram. Ou seja, a vacina que era para trazer uma segurança, que era para trazer para a população a extinção de uma doença, ela acabou provocando, entendeu? Quando você foca nas etapas, você evita, e você evita também que dê brecha para movimentos como os movimentos antivacinais que surgiram nessa época também nos Estados Unidos por conta desse. A vacina não está aqui para a segurança do paciente, nem para segurança. Ela está aqui para prejudicar, para desenvolver mais doenças, entendeu? Então, quando você foca nessas etapas ficou famoso esse incidente de Cutter. Pessoal, eu tô indo muito rápido, vocês estão entendendo? Vocês querem fazer algum comentário? Porque geralmente quando eu comentário, Jéssica, até agora. viu? Ou se for para eu falar mais devagar,
Até agora não tem nenhum comentário, Jéssica. Só o pessoal que tá gostando muito, viu? E tá achando bastante interessante. Estão aqui gostando bastante. No final eu vou dar alguns feedbacks e se surgir alguma pergunta, eu faço no final, tá ok? Certo. Então, vamos lá, continuando. São agora 8h30, né? A gente tem mais ou menos aí uns 15 minutinhos de conversa. Vamos lá. Então, já que, já que os estudos científicos estão sendo feitos e estão sendo entre esses países, entre essas populações, os cientistas estão engajados nisso e a vacina está sendo desenvolvida, qual é a previsão para essa vacina aí? Então, assim, de acordo com o estado de São Paulo, que é o estado que está mais avançado nessa questão de fabricação de vacinas, a imunização ela vai começar no dia 15 de dezembro e ser concluída até março de 2021. Então, a gente já tem um prazo até breve, né? Digamos assim. Porque 15 de dezembro a gente acha que ele não está perto, mas está bem aí. E assim, a partir da ação de São Paulo, acho que os outros estados vão se mobilizar também para que essa imunização ela seja de cobertura nacional. Porque, como a gente já discutiu antes, não adianta que a cobertura vacinal de um estado, a cobertura vacinal de uma cidade seja alta, caso os estados vizinhos, os municípios vizinhos também não tenham essa cobertura vacinal adequada. Porque isso vai gerar os bolsões de pessoas suscetíveis, além das pessoas imunocomprometidas, com comorbidade, e que, assim, podem reacender essa doença, né? Então, meio que o esforço não deu muito certo. Tem que ser uma força conjunta mesmo. Então, vamos falar sobre esses desafios agora no Covid-19. A Natália, que vem a vacina, meu braço já está pronto. O meu também. Se Deus quiser, quem sabe eu até aplico, vou estar aplicando essa vacina. Desafios no combate à Então, todos à Covid-19. espera, né? Uhum. Então, gente, continua. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre os desafios. Tudo certo, André? Tá dando para ouvir? Tá dando para ver? Tudo. Tá, tá excelente. Muito bom. Pode continuar, ótimo. Pois vamos lá falar agora sobre um pouquinho dos desafios que o Brasil tem no combate à Covid-19. A gente sabe que o nosso país é um país muito grande, que tem muita diversidade genética, muita diversidade de clima, tem muita diversidade cultural. Então, assim, a vacinação ela precisa levar em conta todas essas particularidades, tá certo? Quando a gente fala que o Brasil é um país miscigenado, ele é miscigenado mesmo. O projeto Genoma Humano, que identificou 2.000 tipos de genótipos novos aqui no Brasil. Ou seja, a miscigenação é uma característica nossa, é uma característica do Brasil. Então, assim, pelo nosso país, ele ser muito extenso e ter muitas diferenças entre os estados, meio que dificulta, sabe, a abordagem da vacinação nesses locais de forma igualitária, digamos assim. Porque a vacina ela vai ter uma acessibilidade diferente a depender das condições daquela população, daquele estado, inclusive das condições econômicas também. Então, a dimensão continental do Brasil, aliada às particularidades de cada estado, podem ser um desafio, sim, no combate à Covid-19. Com certeza, as pessoas que moram no Amazonas, as pessoas ribeirinhas, elas vão ter uma acessibilidade mais dificultada do que as pessoas que, por exemplo, moram em cidades grandes, com postos de saúde perto de casa. Então, essa dimensão continental do Brasil e as diferentes abordagens que podem ter, podem ser um desafio no combate à Covid. Além disso, as limitações do sistema de saúde brasileiro também estão criticando. É claro, comentar ótimo, é um em relação às testagens. A gente percebeu que uma das recomendações era as testagens massivas, que o Brasil não conseguiu fazer por conta de
dificuldades tanto econômicas quanto territoriais. Assim, a gente percebe que se o Brasil ele fosse um pouquinho menor, digamos, fosse como a Itália, a gente teria um controle maior. No entanto, mesmo com essa dimensão continental e mesmo com as limitações do sistema de saúde do Brasil, o Brasil foi ainda um país que contrariou as estatísticas, digamos assim, porque as especulações de contaminação eram muito maiores e a gente, por ter adotado uma quarentena, por ter feito o isolamento social bem feito, diga-se de passagem, no primeiro bimestre da pandemia, a gente conseguiu aí alguma vantagem. Então, o que foi que dificultou ali no meio do caminho? Qual foi o desafio ali no meio da ação de praticar o distanciamento social? E que a gente está vendo aí, está vivenciando isso até hoje, mesmo com a flexibilização das normas, muitas ainda não foram flexibilizadas. Então, assim, a ação ainda está nesse possível, distanciamento do tema da Covid-19. Às vezes, alguns já entraram até em processo de negação, de dizer, isso não existe não. Por quê? Porque por conta das mesmas coisas da vacina, que a gente já comentou. Por conta de estar diminuindo a incidência dessa doença, as pessoas têm uma falsa sensação de segurança, o que leva à banalização do distanciamento. Praticar o distanciamento social. A isso, vem a circulação de informações falsas, que são as chamadas. Nesse momento, elas estão circulando. Então, as fake news impedem a informação certa, correta de chegar, quanto veiculam informações falsas acerca da doença, acerca das vacinas. E, assim, muitas pessoas não têm aquele discernimento de buscar se aquela informação é verdadeira ou não. Figuram sim como um desafio no combate à Covid-19, porque a partir do momento que você recebe uma notícia dizendo que a vacina da Covid vai provocar o coronavírus, a vacina da Covid não é segura, você está impedindo que aquela informação que está sendo veiculada, a boa informação, chegue às pessoas e elas acreditam que a vacina aí não vai ser segura, que essa vacina não tem mais uma vez. Mas vamos, assim, enxergar por um outro lado também. Além dos desafios, a gente já teve os avanços, o desenvolvimento da vacina, a criação. Só que, assim, essa situação de Covid-19 e de incerteza acerca de muitas, principalmente em questão econômica, como, por exemplo, emprego, os empresários, os comércios, pode provocar um quadro de saúde mental debilitada. Você pode se deixar afetar por essas incertezas, por essas notícias tristes, por essas 148 mil mortes que ocorreram, que, querendo ou não, muitas famílias foram afetadas e muitas famílias desenvolveram realmente um quadro de saúde mental debilitado. E, além disso, o isolamento social em si, o afastamento das pessoas que você gosta, que você ama, pode ter causado muitas pessoas o desencadeamento de uma depressão, de uma ansiedade. Então, na minha idade, por exemplo, não é distante esse exemplo que eu vou dar. No meu grupo de amigos, no meu grupo social, muitas pessoas estão fazendo tratamento por conta disso, estão fazendo terapia por conta do isolamento social, dessas situações psicológicas, da saúde mental. E, além disso,
pode causar, sim, uma ansiedade, pode causar uma tristeza profunda, uma depressão. As pessoas que têm TOC, transtorno obsessivo compulsivo, também foram muito afetadas nessa época de pandemia do agravo dos sintomas, certo? Das doenças da saúde mental. E é comprovado cientificamente que os fatores psicossociais, eles vão afetar o sistema imunológico. O sistema imunológico, que é a nossa principal arma no combate à Covid-19, que é através dele que a gente consegue eliminar esse psiconeuron. E ele se dedica a estudar as relações entre o cérebro e o comportamento do sistema imunológico. A hipótese base desse modelo é que os estressores psicossociais, eles vão diminuir a eficiência do sistema imunológico. Ou seja, as doenças que vão afetar ali a saúde mental, elas vão tornar o sistema imune comprometido. E comprometendo o sistema imune, você também vai estar comprometendo a sua saúde em relação ao combate do coronavírus, já que o seu sistema imunológico é o seu principal aliado. Então, dessa maneira, diante dessa ameaça biológica, a imunocompetência ela vai estar relacionada a fatores psicossociais. Não apenas em questão de isolamento, mas com questões econômicas, o que você vai comer, o que você vai vestir, como é que sua família vai se alimentar, como é que sua família vai se sustentar. E os diversos estudos feitos nessa área, eles apontam que os níveis de estresse e humor deprimido, eles vão ser expostos no sistema imunológico. E a produção de anticorpos. Ou seja, a pessoa que tem a saúde mental comprometida nesse tempo, ela tem mais vulnerabilidade à Covid-19. Então, é sabido que em frente aos sentimentos de impotência, de desesperança, de ansiedade e de humor, eles podem ser frequentes. A gente não vai anular isso, porque somos seres humanos e precisamos sentir esses sentimentos também. Porém, se a gente não souber administrar esses sintomas, né? Digamos assim, esses estados de humor, a gente vai acabar se prejudicando e prejudicando a nossa saúde. Então, assim, o que a gente pode fazer para finalizar, né? Vou deixar aqui uma mensagem positiva. O que a gente pode fazer para tentar amenizar esses quadros de ansiedade, de estresse? Nós podemos ter cuidado com o consumo de ações. Tente consumir informações de locais que tenham informações verídicas, que tenham informações baseadas em dados científicos. Reduza a leitura ou contato com notícias que podem causar ansiedade ou estresse. E proteja a sua família também disso, porque se aí você viver num ambiente estressante, você também vai se estressar por conta daquela convivência. Tente ao máximo ter uma rotina equilibrada e, se possível, crie novas rotinas dentro da sua possibilidade, porque a gente sabe que muitas rotinas fodas e para muita gente a quebra de rotina na saúde mental é um desencadeador de diferença. Você vai tentar incluir momentos de relaxamento, incluir coisas que você gosta, ler um livro, assistir uma série, coisas que não estejam relacionadas à Covid-19 em si. Se conecte com pessoas, seja através dos meios eletrônicos, né? Tente estar perto de alguma forma, porque se isolar completamente também vai agravar esse quadro. Faça exercícios físicos em casa, tente manter uma dieta equilibrada também, não se afunde, sabe, em uma dieta, sabe, pesada, porque aí isso ainda vai comprometer ainda mais o seu sistema imunológico. E uma coisa muito interessante também, André, que eu pesquisei, que é a exposição ao sol. A exposição ao sol, ela ajuda tanto no combate à Covid-19, por conta da vitamina D, quanto a redução dos sintomas de depressão. É comprovado que a exposição à luz solar, ela vai melhorar o seu estado, ela melhora a sua digestão, ela melhora o seu sono e ela melhora o seu metabolismo. Então, assim, muita gente nessa pandemia praticou isolamento social à risca, né? Ficou em casa mesmo, casa não saía pra nada, não botava a cara no sol, que nem diz o pessoal. Então, gente, vamos botar a carinha no sol aí também, pegar um solzinho, sabe? Aquele
sol de 8 às 10, de 4 às 6, certo? Então, assim, o sol também tem uma importante função. Então é isso, pessoal. Eu queria que se vocês tivessem alguma dúvida, que se vocês quisessem que eu repetisse alguma coisa. Nós falamos hoje um pouquinho sobre a vacinação, a importância, falamos sobre a Covid-19, os dados socioepidemiológicos, falamos sobre as fases e falamos também sobre os avanços e desafios dessa doença. Então, é isso mesmo, como a Jéssica falou, é um assunto assim multidisciplinar, né? Ele conversa com várias outras áreas, conversa com a própria área da saúde, conversa com as relações interpessoais, com a área da humanas. É um assunto que conversa com a psicologia, conversa com a saúde mental, então conversa com várias outras áreas, né? E, assim, Jéssica, primeiro eu gostaria de falar que sua palestra foi excelente, muito boa. A gente teve vários comentários aqui positivos. A Liza falou que ama essa temática, uma temática realmente bem interessante. A professora Rosana, registramos aqui a presença da professora Rosana Costa, nossa professora, que é uma entusiasta também da imunização, né? Está aqui presente conosco. A Natália, o Rômulo gostaram bastante, elogiaram aqui. Natália, muito bom. A Liza também gostou bastante. A professora Rosana aqui responde. Então, muita gente aqui realmente dizendo, a Gerlane, falando que é uma excelente pauta, realmente, né? A imunização é algo que precisa ser debatido. Como você falou, os surgimentos dos movimentos anti-vacina, né? Movimento de hesitação vacinal que está em alta. Essas vacinas aí que muitas das vezes deixam passar algum teste, às vezes faz aumentar a desconfiança, né? E esse aumento essa desconfiança faz com que aumente pessoas nesses movimentos. Então a gente tem que realmente educar as pessoas, mostrar às pessoas a importância dessa vacinação. E aqui a gente tem uma pergunta da Natália. A Natália perguntou se é possível a vacina ter algum efeito. E ela pergunta se essa vacina pode trazer alguma sequela. Assim também vem do medo, né? Que a gente vê que o tempo médio de uma vacina é 10 anos para ser produzida. E muitas pessoas ficam aflitas e com medo, né? Como a vacina foi conseguida tão rápido, foi o caso da Covid. Então tem essa pergunta aqui da Natália, que ela perguntou se é possível ter algum efeito e logo em seguida ela pergunta se essa vacina pode trazer alguma sequela. Como eu falei anteriormente, tem fases para comprovação da eficácia dessa vacina. Essas fases elas ficaram muito mais rigorosas. Testagens, a gente vai testar essas vacinas nos humanos. E aí, nas testagens em humanos, fases de testes. Até o teste pessoas, basicamente uma população pequenininha. Se houver alguma reação adversa, não por conta da amostra pequena. Daí, na segunda etapa, vamos ter algumas centenas de pessoas. E aí, sim, pode aparecer algumas sequelas, pode ser que apareçam. E na fase 3 vai ser testada com milhares de pessoas. E após essa testagem, há um acompanhamento, um monitoramento dessas também. Ou seja, as chances de acontecer alguma reação adversa, digamos assim, alguma sequela, é muito baixa. Muito pouco foi falado sobre a primeira e a segunda fase dessa vacina. Então, as pessoas estão com a fase 3. Então, assim, essas fases servem para isso, para garantir a segurança da vacina. E é por isso que, mesmo com toda a pressa do mundo, que mesmo com muita coisa sendo prejudicada pelo corona, a gente não pode querer apressar esse processo. Ele precisa ser seguido à risca para que não hajam incidentes, como eu já citei aqui hoje. Isso mesmo, muito bem pontuado. A importância de realmente a transparência, né, nesses testes.
e de a gente informar e assegurar à população que elas estão recebendo um material, né, que realmente vai trazer a imunização necessária para a doença e que não vai trazer uma sequela para essa pessoa. É sempre importante a gente estar falando isso e estar comprovando isso cientificamente. E aí, uma outra dúvida que surgiu foi a do Rômulo Júnior. Ele pergunta qual a vacina mais próxima. Acredito que é uma pergunta assim que todo mundo está fazendo, né? Olha só, a vacina mais próxima é justamente a russa, a Sputnik V. Eles já se autodenominaram os que ganharam, os que chegaram lá. Porém, essa vacina, a credibilidade dela, como eu já falei aqui, não é totalmente confiável. E aí, juntinhas assim mesmo, sabe? Pareadas estão a Coronavac, da Butantan, e a... Deixa eu olhar aqui o nome, gente, porque o nome dela é complicado. A da BioNTech. Shadox, da irmã, que é da BioNTech, também tá bem pareada, sabe? Mas essas duas, pelos meus estudos e pelo que eu li, são avançadas, que é a vacina da Oxford, que é a Chantox, e a vacina chinesa, que está sendo feita em parceria com o Instituto Butantan. Tanto é que até dia 15 de dezembro, o de São Paulo já quer iniciar as vacinações lá. Isso, então realmente a gente vê essa corrida, né? A gente vê que tem vacinas ali, uma bem próxima da outra, então realmente é uma corrida, quase que nem uma corrida armamentista, né? Do início do século passado, é uma corrida mesmo vacinal entre os países. Então tudo é interesses econômicos, interesses de países, interesses continentais, envolve várias coisas por trás dessa vacina. Mas nosso papel realmente, enquanto enfermagem. Pode falar, Jéssica. Uhum. Não, e indústrias farmacêuticas também, né? A gente sabe que por trás disso existe um esquema milionário também, né? De patrocínio para futuras campanhas, para projetos de países. Então, a empresa que for favorecida pelo país, ela também vai colocar algo em troca, né? Então, a gente sabe que a indústria farmacêutica, ela não é, assim, 100% ética, não é de hoje. Isso, então, nosso papel enquanto profissionais da saúde, né, é justamente assegurar as evidências em cima dessa vacina e assegurando as evidências em cima dessa vacina para que a gente leve o melhor produto para a população, né, em que a Sim. gente vai administrar, em que a gente vai monitorar. A Lais até falou aqui a questão da farmacovigilância nela, que ela colocou aqui, como você falou, a questão do monitoramento dessa vacina, que a Laisa bem pontuou aqui questão da farmacovigilância. Então, é muito importante nós, como profissionais da saúde, estarmos se atualizando do que está propondo, do que as vacinas são, como elas foram construídas, como elas foram elaboradas laboratorialmente, de forma clínica, e como que elas foram avaliadas e monitoradas. Então é isso mesmo, e aí apareceram vários outros elogios aqui, a Laisa novamente deu parabéns, a professora Ana Raquel, que é a coordenadora do projeto, está agradecendo aqui você, Jéssica, pela sua disponibilidade, pela sua participação. Professora Rosana está aqui torcendo para todas ganharem. Professora Rosana aqui torcendo para que tenhamos todas as vacinas, né, com segurança, com qualidade para todas as pessoas. Então, é isso. Não surgiu mais nenhuma pergunta e só muitos elogios. Você está conseguindo ver aí, Jéssica, os elogios? Acho que eu consegui Eu tô falar todos. Eu estou até muito Tá? feliz, porque, para quem não sabe, essa foi minha primeira palestra, assim, como convidada. Eu espero ter suprido as expectativas de todos. Primeiramente, agradeço o convite, porque eu me senti muito honrada de ser convidada pela essa instituição, pela NEPEN, da UFP, que é uma instituição assim, que eu amo, que quem me conhece sabe, por estar aqui acompanhando. A aprovação dela, para mim, é uma glória. Eu me inspiro bastante nela, ela é orientadora da nossa liga. Então, muito obrigada. Obrigada aos alunos, Laisa, Rafael, Gerlane, todo mundo que comentou, Marivan, um beijo. E
pessoal, eu espero que tenha ficado claro e eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Para mim foi uma honra, para mim foi muito bom. Me incentivou a estudar enquanto aluna. E assim, eu vou deixar com o André, após a aula, talvez até amanhã, um mapa mental que é para instruir vocês, caso vocês queiram relembrar esse assunto, tá bom? Vou disponibilizar esse material. E é isso, muito boa noite e espero em breve participar de mais reuniões deste tipo. Muito obrigada, André, também pela sua disponibilidade, por ser um mediador maravilhoso. Foi muito trabalhar com você, você é uma pessoa super responsável. Certo, então, muito, eu que agradeço, Jéssica, eu, em nome da NEPEN, em nome da professora Ana Raquel, agradecemos a sua disponibilidade, viu? Só gratidão, muita gratidão mesmo. E a nossa proposta realmente é essa, levar informação. Esperamos que tenhamos suprido essa noite grandiosa, estar compartilhando esse conhecimento com todos. Foi bem proveitosa. E na próxima quarta-feira, gente, nós nos encontramos no mesmo horário, às 20 horas, com mais novidades e mais informações, tá ok? Sigam o nosso Instagram, fiquem por dentro das notícias, fiquem por dentro das temáticas, a gente sempre está postando, ok? Então, Jéssica, muito obrigado, gratidão, gratidão demais. E estamos aí na luta, sigamos juntos, lutando, né, pelas vacinas de qualidade, pelas vacinas em evidência científica e que prevaleça realmente as vacinas que sejam benéficas em prol da população, né? Então, Jéssica, muito, muito, muito obrigado, gratidão mesmo. Nós, em nome da NEPEN, agradecemos você e até a próxima. Jéssica?